Isaías 61, Isaías 61. Batismo, gente, é sempre uma data muito especial, não é? Eu acho uma das coisas mais lindas da caminhada cristã, depois da conversão, é o batismo. É quando a gente, diante de muitas testemunhas, fala para o mundo espiritual e para o mundo físico: eu quero seguir a Jesus, eu vou gastar os meus dias por Ele. E Deus está aqui, Jesus está aqui, eu imagino a festa que está no céu, e eu sei que há festa no seu coração. É um dia em que eu queria que você lembrasse do dia do seu batismo, o dia que você se batizou, o dia que você, professou a sua fé, e que nessa manhã a gente possa renovar a nossa aliança, que a gente possa renovar o nosso amor, a nossa devoção, deixar a chama que às vezes vai apagando por causa das lutas da vida, dos anos que passam, que o Espírito Santo possa colocar combustível na chama das nossas vidas, amém? E eu estava lendo ontem Isaías 61, olha que coisa linda, diz: o ano da bondade do Senhor, o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. O Espírito do Senhor está neste lugar. E esse Espírito do Senhor que cura, que anuncia boas novas, que tira o espírito deprimido, ele mora dentro de mim e de você. Que poder é esse, irmãos? O Espírito Santo. E esse Espírito do Senhor é ele que está se encontrando hoje com a Fer, com a Aninha, com o Thales. Um dia eles foram alcançados, consolados, libertos, salvos. E ele está aqui para consolar, para libertar, para restaurar coisas antigas que precisam ser restauradas. Este é o nosso Deus e nós vamos segui-lo até o fim, amém? Aleluia! Vamos orar. Eu queria que você orasse, erguesse a sua voz e falasse: Deus, obrigada por esse dia, obrigado pela salvação, porque o Espírito do Senhor um dia anunciou o ano da bondade dele na minha vida. Deus, nós te adoramos, porque onde o Senhor está há liberdade. Nós te bendizemos, porque onde o Espírito do Senhor está, há cura, há libertação, há alegria, há renovo físico, mental, espiritual. Por isso nós te dizemos: Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Este culto é para ti, este dia é para ti. Toma o teu lugar de honra, de salvador, de redentor das nossas vidas, e nós te seguiremos até o fim, onde receberemos a coroa que está reservada para aqueles que perseverarem. A ti seja a honra, a ti seja a glória, e todos os aplausos aqui sejam dados ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus, amém.
Nós vamos prosseguindo. Prosseguindo para o alto eu vou. Vai conquistar sua coroa. Aleluia. Coroa conquistar. Nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero. Deixa ele diga, Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero. Com a nossa adoração, nós vamos te tocar. Quero tocar-te. Qual face eu quero ver. Senhor, te quero. Prosseguindo, sua igreja, prosseguindo. Prosseguindo. Oh, declare, você é noiva do Senhor. Vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero tocar-te. Qual face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Te adoramos, Senhor, como é bom cantar louvores ao teu nome. Aplauda o Senhor, o nosso Salvador, aleluia. Você pode dar a mão para a pessoa que está do seu lado e a gente vai agradecer pela salvação, tá bom? Nós não vamos pedir nada agora. A Bíblia diz que Jesus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não há mais condenação, não há mais dívida. A dívida foi paga, queridos. O que mais nós queremos nessa vida? Nós vamos morar com o Senhor eternamente, amém? Então, junto com o seu irmão, você vai agradecer, porque um dia ele te encontrou. Ele derrubou muralhas. Ele foi te buscar onde você estava, envolto em mentiras, nas trevas, e te trouxe para perto dele. Amém? Você pode agradecer ao Senhor. Pode agradecer, pode levantar sua voz. Vamos encher este lugar de gratidão. Obrigada, Senhor, porque os meus pecados foram perdoados. Obrigado porque em Ti eu sou nova criação. Obrigado porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigada porque o véu foi rasgado e hoje nós temos acesso ao trono da graça. Aleluia, Senhor. Aleluia, obrigada, obrigada, Espírito Santo. Santo e tremendo.
fazer nesse dia. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas. Ele vai fazer o que for necessário. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Pela graça. Você foi alcançado pela graça? Dá um forte aplauso. Um dia ele foi junto ao poço e nós estávamos lá. Qual foi o poço que Jesus te encontrou? Ao meio-dia, quando o sol estava muito forte e você não aguentava mais, chegou o Salvador e ele disse: se você beber da minha água, nunca mais você terá sede. Você não vai precisar buscar em outras fontes. Thales, Aninha e Fê, eu quero dizer para vocês nunca mais vão ter que buscar em outra fonte. É a única fonte que vai saciar a vida de vocês. É o Espírito Santo de Deus. E essa manhã, essa fonte está jorrando, queridos. O Espírito Santo está neste lugar, amém? E nós vamos beber dessas águas, aleluia. Se me ouvir, conhecer e me oferecer.
sentar, queridos. Amém. Antes de nós irmos para a palavra, eu queria te incentivar, te encorajar a orar um pouco mais. Parece que o tempo está ruim. Vamos orar um pouco mais, gente? Que você se concentrasse agora, falasse com Deus. Já estamos fazendo isso. Mas eu queria te conduzir numa oração e você faz a sua aí junto comigo, tá bom? Deus, que bom estarmos aqui, Deus. Que alegria estarmos aqui nesse domingo, nesse local. Senhor, muito mais alegres estamos porque o Senhor está no nosso meio e a Tua presença nos basta. E nós estamos aqui, Deus, te louvando, te agradecendo. Que bom podermos celebrar a salvação do Senhor nas nossas vidas, dia de festa, dia de alegria. Muito obrigado, Deus. O Senhor tem feito muito mais, infinitamente mais do que nós temos pensado, orado, falado. Eu quero te agradecer por cada um que está aqui, Deus. E peço a Ti, Pai, humildemente, que o Senhor derrame nesse dia sobre nós uma porção maior de alegria, uma porção maior, Deus, de unidade, de comunhão. Deus, em nome de Jesus, faça uma marca, Pai, uma marca ainda mais profunda nos nossos corações, Espírito Santo de Deus. Pedimos a Ti, Deus, toque as nossas vidas, Pai. Que nós possamos sair daqui, Pai, no final do dia, regozijando da Tua presença, regozijando, ó Deus, daquilo que o Senhor fez e ainda fará em nós, através de nós. Muito obrigado, Deus. Nos livre hoje de qualquer tipo de acidente, de qualquer tipo de confusão. Que os Teus anjos estejam acampados aqui nesse lugar, nos guardando, nos protegendo em todas as coisas. E que em todos os momentos, Espírito Santo de Deus, possamos perceber a Tua presença. A Tua presença que é bendita, é bem-vinda nesse lugar. Senhor, Te honramos, Te agradecemos, Te louvamos, porque o Senhor tem nos dado muito. O Senhor tem nos dado muito e é pela graça, pela fé. E nós Te agradecemos por isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 16. Mas eu posso ir mais para frente ou não? Não? Eita. Não, por causa das caixas, entendi. Questões técnicas, é que eu não gosto de ficar longe das ovelhinhas. O pastor gosta de ficar perto, né? O pessoal pelo longe, mas eu vou chegando aqui, encostar em vocês. Né? Gente, abre a Bíblia em Atos, capítulo 16. Eu quero ler um texto a partir do versículo 22. Atos capítulo 16, do 22 até o 34. Atos capítulo 16, verso 22, versículos do 22 até o 34. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e eles fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Aleluia. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aleluia. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso! Estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" E eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa."
e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haverem crido em Deus. Glória a Deus. Texto lindo, né? Vamos lá, vamos dar uma introdução aqui, explicar o contexto. O apóstolo Paulo e a sua equipe missionária, eles estavam numa cidade chamada Filipos, uma cidade importante, e aí um pouco antes a Bíblia diz que eles foram à beira de um rio procurar um lugar de oração. Encontraram uma mulher lá chamada Lídia, que vendia tecido de púrpura, e essa mulher se aproximou, ouviu a mensagem do Evangelho e creu, e se entregou a Cristo. Ok, coisa linda, não é? E aí depois, dos versos 16 a 23, eles retornam num outro momento a esse mesmo lugar, para orar, né, à beira do rio, e chegando lá encontram uma escrava, uma menina que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. A menina tinha um espírito de adivinhação. E aonde Paulo ia com seus homens, essa mulher ia à frente dizendo: esses homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo, e lhes anuncia o caminho da salvação. Bom, o que ela disse não estava errado, certo? Ela disse isso: olha, esses homens aí que vocês estão vendo, essa comitiva, eles são servos do Deus Altíssimo e a palavra, a mensagem que eles estão trazendo é a mensagem da salvação. Só que chegou um determinado momento que o apóstolo Paulo ficou indignado, teve um discernimento de que aquela escrava, aquela menina tinha um espírito de adivinhação, e Paulo expulsou o demônio da menina e pronto, a menina ficou liberta. Essa menina dava muito lucro para os seus donos. Então ela era uma escrava, ela tinha vários donos, e esses donos ganhavam dinheiro com as suas adivinhações. Essa menina então é liberta, e a gente pensa assim, mas ela não estava falando o que é certo? Sim, mas é alguém falando algo certo, mas alguém errado, ou a boca errada, falando aquilo que é certo. Porque aquela menina estava funcionando como uma carta de apresentação aos missionários que estavam ali, e não podia ser assim. E aqui eu aprendo que não basta apenas a gente falar o que é certo, mas tem que ser a pessoa certa, né? Também tem que ser alguém de Deus, um servo, uma serva de Deus, trazendo a mensagem da salvação. E aí, uma vez liberta, essa menina, acabou o din-din, né? Os donos perderam a sua fonte de lucro, e a Bíblia diz então que esses homens, nessa comitiva aí do apóstolo Paulo, eles foram levados a uma praça central, e diante de todas as autoridades, os magistrados, e ali eles foram açoitados severamente, apanharam muito, e depois foram lançados na prisão. Na prisão foi dada uma ordem ao carcereiro, além de colocar eles na cela, cuide muito deles, vigie muito esses homens. E aí então o carcereiro decidiu prender os pés deles num tronco. Então assim, segurança máxima, né? Está na cadeia, está na cela, e ainda com uma corrente amarrando a perna no tronco. Ok, tudo bem. E foi essa providência que o carcereiro tomou, mas agora vai ficar bom. Paulo e Silas começaram a orar e a cantar dentro da prisão. Começaram a cantar e orar dentro da prisão. E aqui eu vou para o meu primeiro ponto, daquilo que eu queria compartilhar com vocês, é que a vida cristã, ela é feita de momentos de grande alegria, e eu creio que hoje é um momento assim, não é? E momentos também de grande inquietação, provação e tristeza. Nós temos que lidar com essas duas coisas. Tem gente que gosta só da alegria, lógico. Se a gente pudesse escolher, a gente ia escolher a alegria o tempo todo, né? Percebe que no momento eles estão à beira do rio, pregaram o evangelho e uma mulher se converteu. Glória a Deus, aleluia, festa. No outro momento eles estão de novo à beira do rio e estão ali e tem aquela menina e aí, alegria, festa, a menina foi liberta. A menina foi liberta. Só que aí vem a provação, a tristeza, o problema. Esses homens que estavam anunciando a palavra de Deus, que estão fazendo aquilo que é certo, né, estão levando salvação, libertação, agora estão injustamente presos numa cela, mas eles estão lá. E talvez você não acredite, mas eu acredito
Mas a Aninha, a Fernanda e o Thales, eles são novinhos, não são? Mas eles já experimentaram ou já têm experimentado isso que eu estou dizendo aqui. Hoje, tenho certeza que o coração deles está a milhão, né? Do Thales e das meninas. Momento de grande alegria, de festa. Mas eles já têm as lutas deles. Os dias que não foram tão bons, dias tristes, de ansiedade, de inquietação, de provação, não é? Não tem dia que a gente está falando assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo, né? Se eles novinhos já têm ou já passam pelo dia mal, imagine nós adultos. Todo mundo sabe muito bem do que eu estou falando, não é? Então, há uma frase que diz assim, que a vida é uma sucessão de fatos e o que fazemos deles é o que importa. Nós teremos dias muito alegres, festivos e dias muito tristes. É o que a Bíblia ensina. Foi assim com eles, com esses homens, vai ser assim conosco. Qual é o segredo então? O segredo é perseverar. O segredo é continuar seguindo Jesus independente das circunstâncias. É o que a Bíblia nos ensina. Jesus continua sendo bom, mesmo no dia mau, e Jesus continua sendo soberano sobre todas as coisas. Certo? Então, olha o que 1 Pedro diz. Pedro diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, assim, versos 6 e 7. Nisto vocês exultam, vocês se alegram, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro puro, mesmo que refinado pelo fogo. É muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo refinado pelo fogo. E assim é genuína e resultará em louvor, em glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então esse texto de Pedro mostra isso também. Há momentos de exultação, de grande alegria, mas por um pouco de tempo é necessário que todos nós sejamos provados na nossa fé. Para que então, pastor, Deus prova a minha fé? Para ver se é genuína. Aqui Pedro está dizendo que a nossa fé é mais importante, é mais valiosa do que o ouro. Pensou, Aninha? Pensou, Fer? Pensou? Ouro que perece, porque ouro não é coisa material que vai se passar. Inclusive ele diz assim, mesmo que esse ouro for refinado no fogo, mesmo que for o ouro mais puro que exista nesse mundo, a fé de vocês é mais preciosa do que esse ouro. E é necessário passar por dias maus. Por quê? Para que a gente consiga avaliar se a nossa fé de fato é genuína. Ok? Então esse é o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês aqui. A vida cristã é assim. E é bom a gente avisar eles desde já. Né? São novinhos. Terão dias muito bons e tem dias que você está em dúvida, que você está ansioso, que você acha que Deus não está com você, que a provação é grande, que você pensava que ia acontecer de um jeito, está acontecendo do outro. Talvez não passou na mente de Paulo e Silas assim, a gente está pregando, está anunciando o evangelho, olha onde a gente veio parar agora. Estamos na cadeia, com o pé amarrado, preso, o que vai ser de nós agora nesse momento? Não é? E aí eu vou para o segundo ponto, que orar e louvar são armas poderosas no dia mau. Orar e louvar são armas poderosíssimas no dia mau. É fácil, gente, orar e louvar quando a coisa está ruim? Não é fácil. A gente não tem nem força, às vezes, nem para orar, né? Quanto mais cantar. E esses homens aqui, a Bíblia diz no versículo 25, por volta da meia-noite, podiam estar dormindo, né? Ou poderiam estar reclamando, murmurando, chorando na cadeia. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Imagina a altura que eles não estavam cantando e orando. Todo mundo na cadeia estava ouvindo. Então eu queria dizer o seguinte, que orar e louvar são combustíveis poderosos para manter acesa a chama que foi acesa dentro de nós. Amém. Não é, pastor? Por que a gente, todo culto, tem que cantar e orar? Porque isso é combustível para a nossa fé. Aleluia. Sabe aquela chama que às vezes está apagando, principalmente no dia frio? Né? E a gente começa a orar, e começa a cantar, e começa a erguer as mãos, e começa a falar da glória de Deus, começa a falar do nome de Deus, começa a invocar o nome de Deus. E aí,
Oração, que às vezes está frio, começa a reaquecer. Orar e louvar mantém também a nossa mente cativa em Jesus Cristo. Amém. A gente chega às vezes num lugar como esse, ou a igreja, ou em qualquer outro lugar, e a gente tá com a cabeça pensando um monte de coisa. Hoje é domingo, amanhã eu tenho que pagar conta, segunda-feira tem que levar a criança não sei aonde, vai, tem um monte de confusão na cabeça, né? Então quando a gente começa a orar e louvar, Cristo, a nossa mente é levada cativa a Jesus Cristo e nós passamos a olhar para o alto, não só para circunstâncias. É o que eles estão fazendo aqui. Quando nós oramos e louvamos, alicerces de prisões são abalados. Glória a Deus. Vocês viram aqui, começou a tremer tudo. E essas prisões, elas podem ser visíveis, como é no caso aqui, mas essas prisões podem ser invisíveis. Ninguém está vendo. Mas eu estou triste. Eu estou deprimido. Eu estou inquieto. Há uma prisão aqui dentro, só que quando eu começo a orar e começo a louvar, os alicerces começam a trepidar, né? E as correntes começam a cair, e as algemas começam a cair, e talvez o lugar aqui não trema, mas dentro de você sente que está acontecendo alguma coisa, que algo diferente está acontecendo, uma libertação, é isso. Então, por isso que eu estou dizendo que é uma arma, ou são armas poderosíssimas, a oração e o louvor diante de Deus. Deus é o único que tem poder de fazer tremer e de pôr por terra toda estrutura, por mais rígida que ela seja. Tem situações que a gente olha e fala, nunca vou sair dessa cadeia. Estou aqui. Olha a espessura dessas grades. Olha a corrente que está no meu pé. Vou sair nunca daqui. Perceba que eles não focaram nisso, mas eles focaram na oração e no louvor, e as coisas começaram a tremer, e a Bíblia diz então que se abriram todas as portas. Olha que doido. Não foi só Paulo e Silas. Então isso também me ensina que, além das prisões que eu posso estar me encontrando e que vai quebrar na minha vida, quando nós fazemos isso comunitariamente, oramos e louvamos, abre a cela de todo mundo, começa a abrir um monte de cela. Né? Às vezes até a pessoa que não está conseguindo nem cantar e orar fala, nossa, aconteceu alguma coisa comigo. Por quê? Porque o povo de Deus está cantando, está louvando, e a presença de Deus se manifesta no nosso meio. Qual é a nossa parte então? Orar e louvar. Essa é a nossa parte. Qual é a parte de Deus? Fazer o milagre. Quem entendeu? Simples assim, não é? Qual é a nossa parte? Orem, cantem, louvem a Deus. Está chorando, né? Então, está chorando? Louve. Está chorando, louve. Não é? O milagre é com Deus. Cair corrente, abrir porta de cadeia, né? Eu ser liberto de alguma coisa que está me prendendo. Isso é com Deus. Nós não temos o poder de fazer, mas Deus tem. Amém. Glória a Deus por isso. Diante de Deus não tem sistema de segurança que funcione. Eita glória! Não tem sistema de segurança. Pode pôr cadeado, pode pôr cerca elétrica, pode pôr alarme, pode fazer o que for. Não tem. A Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Se Deus age, irmão, já era. Está pego. Aleluia. Pego. Não é? E então ore e cante nas provações. Aprende a orar e cantar também nas provações. Hoje está muito fácil, gente, cantar, porque nós estamos num dia ensolarado, um dia de festa, né? Batismo, coisa linda, né? É maravilhoso. Mas nós precisamos aprender com Paulo e Silas isso. A cantar, a se entregar a Deus, a confiar que Deus não perdeu o controle de nada. Deus sabe o que Ele está fazendo. Se eu vim parar nessa cadeia, se tem uma bola de ferro amarrada no meu tornozelo agora, Ele vai me libertar, Ele tem o poder. A minha parte é cantar, a minha parte é orar e é continuar buscando a presença dEle. Certo? Uma outra coisa também nesse texto. Arrependimento e conversão são essenciais na salvação. Tudo acontece pela graça e pela fé em Jesus Cristo. Os versos 29 e 31, dos versículos 29 a 31, a gente vê isso, não é? Que abriram-se as cadeias, o carcereiro ficou desesperado. Falou, pronto, não vou só perder o emprego, vou perder a cabeça. Porque abriram todas as portas, fugiu todos os presos, eu que sou o responsável, pediram para eu cuidar, para eu ter segurança máxima, e agora? E ele tirou a espada dele e ia se matar. O carcereiro ia se matar. Aí Paulo gritou lá da cela dele, para!
Não faça isso, estamos todos aqui. As portas se abriram, mas ninguém fugiu. Estamos todo mundo aqui, ainda dentro da cadeia. Aí a Bíblia vai dizer que esse homem tremendo, trêmulo, pediu luz. Traz uma luz aqui, foi lá, né? O que eu preciso fazer para ser salvo? Olha a pergunta do camarada. O cara viu o milagre, viu aquilo que havia acontecido. E aí, é muito interessante o verso 32, porque a Bíblia diz assim: e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Irmãos, sem Bíblia, sem pregação do Evangelho, não tem salvação. Não tem salvação. O homem fez uma pergunta objetiva. O que eu preciso? Você precisa ouvir o Evangelho e se arrepender. E entregar o seu coração a Jesus Cristo. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem. E qual mensagem? A mensagem mediante a palavra de Cristo. A fé vem quando nós ouvimos a palavra de Deus. O carcereiro teve que ouvir uma pregação. Foi a primeira pregação que ele ouviu. E a família dele, os familiares dele, tiveram que ouvir também a pregação. Paulo vai dizer também em Romanos 1,16: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro judeu e depois do grego, e depois dos gregos. E todos nós. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. Ok, agora percebe a mudança aqui, presta atenção na mudança. Uma vez salvo, uma vez que o carcereiro estava salvo, ele já passou a servir. Imediatamente ele foi lavar as feridas de Paulo e Silas. Então deixa eu te dizer uma coisa. Você que tem dito, eu sou salvo. Eu já me batizei, eu já entreguei a vida a Jesus. Eu sou alguém arrependido. Você serve. Pessoas salvas, pessoas convertidas servem. Elas não querem ser servidas. Aleluia. Elas já adotaram o modelo de Jesus. Que qual é o modelo de Jesus? É o modelo de servo. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, se você continua com a mentalidade assim ainda, eu vou no local, vou me assentar, vou comer, beber, as pessoas vão trazer o pratinho para mim, né? Não vou mexer nada, hoje eu quero só curtir. Cuidado, porque a Bíblia mostra que pessoas arrependidas, pessoas salvas, elas servem e percebem que elas cuidam das feridas dos outros. Olha que interessante. Em um momento ele está ali vigiando Paulo e Silas, se bobeasse até dava mais umas pancadas neles, né? Porque ele trabalhava para o Império Romano, ele trabalhava para os inimigos de Paulo e Silas. Num outro momento agora, convertido, esse homem está cuidando das feridas de Paulo e Silas. Mudou, não mudou? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Quarto, é hora de se batizar. Está chegando. Está chegando. É hora de se batizar. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados imediatamente. Aleluia. Já que abraçou a fé, já que agora entendeu o Evangelho, se arrependeu, é hora de ser batizado. O que é o batismo, irmãos? É a manifestação pública de algo que já aconteceu dentro de mim. O batismo é a manifestação pública de algo que já aconteceu dentro de nós. Trata-se de uma cura, uma transformação por meio do Evangelho de Jesus Cristo. É a inserção no corpo de Cristo, o recebimento como membro desse corpo. Simboliza a morte do velho homem com seus costumes, um abandono da antiga forma de viver, para se viver agora a partir de uma nova vida que se refaz segundo o conhecimento de Cristo. Vira uma chave, é radical, é isso mesmo. O carcereiro pediu luz, não pediu? Traz uma luz aí. E ele encontrou a verdadeira luz. Aleluia. Ele encontrou a luz do mundo, não é? A partir de agora, não só ele encontrou a luz, mas a sua família encontrou a luz. Todos ouviram o Evangelho, todos creram e também todos foram batizados. Não ficou ninguém de fora. Perceberam? É bom pedir essa luz, sabia?
A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Né? E que nós só conseguimos enxergar, nos guiar, porque a luz ela ilumina o caminho. Se nós estivermos perto da luz, que é Jesus. Jesus é a luz verdadeira. Então esse carcereiro pediu a luz, ok. Que haja luz, haja luz. E hoje é um bom dia para a gente dizer isso para Deus. Deus, eu quero essa luz. Amém. Que haja luz na minha vida, que haja luz na minha família, que haja mudança, conversão. A palavra batismo vem de uma palavra que é baptizei, que significa imersão, imergir, mergulhar, certo? Então, é mergulhar totalmente na vida do Espírito. Então, a partir de hoje, Thales, Fernanda e Aninha estão sendo mergulhados no Espírito. Aleluia! Pense nisso, na hora que a gente estiver lá, indo e voltando, né, a própria água simboliza também, a gente cantou aqui, né, que Cristo é a fonte de água viva e que tem que jorrar, né, essa água. Então, a água simboliza purificação, limpeza, santificação. Então, assim, no momento da imersão, acontece algo, simbolicamente falando, que é como se essa pessoa estivesse morrendo para a antiga maneira dela de viver e ressuscitando com Cristo. Então esse movimento é um movimento de sepultamento, de morte, de entrega. Então nós estaremos nos assemelhando com Cristo nos seus sofrimentos. E o momento que você sobe da água, precisa subir uma nova criatura, né? Simboliza a ressurreição com Cristo. Então nós participamos dos sofrimentos de Cristo, mas nós participamos da glória também. Nós participamos das tristezas, das agonias, das inquietações, das provações, mas nós participamos da alegria também. Nós participamos da vitória que foi conquistada na cruz por nós. É isso, né, o batismo. Quinto, está chegando a hora do almoço. Sério? Tá chegando, é um ponto da mensagem, tá? Tá chegando a hora do almoço. Não tô brincando não. Calma aí que não acabou, seu irmão. Não acabou. Tá chegando a hora do almoço. Presta atenção. Tá aí, ó, versículo 34, olha aí. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos da sua casa alegrou-se muito por haverem crido em Deus. Aleluia. Foi lá, limpou as feridas de Paulo e Silas e agora vamos jantar em casa. Já devia ser 1, 2 horas da manhã, não sei que hora que era, né? Vamos lá. E aí o carcereiro agora colocou uma mesa. Por que isso? Porque depois de salvos, depois de batizados, por que todos se assentam à mesa para uma refeição? Porque se assentar à mesa para uma refeição é sinônimo de intimidade, de fraternidade, da comunhão, do partir do pão. A mesa tem um significado muito importante. Agora, nós que éramos inimigos, somos amigos. Você pode comer na minha mesa. Você pode se achegar mais, não é? Agora nós não somos mais forasteiros, inimigos, nós somos da mesma família. Nós pertencemos ao mesmo povo, nós somos filhos de um mesmo Pai bondoso e misericordioso que nos salvou e nos aceitou em Cristo Jesus. É um momento em que nós experimentamos grande alegria. Percebe que tem a refeição e a Bíblia diz, alegrou-se muito por haverem crido em Deus. Não é só por causa da comida não, né? Nós estamos alegres porque vai ter comida boa. Mas o texto está dizendo que eles se assentaram para comer e houve grande alegria naquela mesa, por quê? Todo mundo ali agora acreditava em Deus, todo mundo agora da mesma família, somos irmãos. Eu imagino Paulo e Silas dizendo agora para o carcereiro e para a família dele, bem-vindo à família, somos irmãos, o irmão tal, ou irmã tal, percebe? Então, é como se Paulo e Silas estivessem dizendo para eles, agora nós estamos jogando no mesmo time. Estamos no mesmo time. E é dia então. Hoje é dia de alegria nos céus e na terra. Amém. Temos 3 ovelhinhas novinhas, cheirando leite ainda, né? 3 ovelhinhas hoje novinhas no meio do rebanho. Nasceram 3 ovelhinhas no meio do rebanho. E a alegria é muito grande, é enorme, porque nós temos crido em Deus. E é bom que os novinhos creiam em Deus também. Como que nós vamos impedir?
né? Alguém com 10 anos, 11 anos, 12, 15, 20, seja que idade for. Como nós vamos impedir alguém que diz assim, eu quero Jesus e eu quero me batizar? Que argumento eu uso? Pastor, que argumento a gente usa? É difícil, não é, usar algum argumento? Como que eu duvido da conversão de alguém que tem 10 anos, 11 anos, que é mais ou menos a idade dela? O Thales já tem 18, né, Thales? Ela já é mais velho. Não parece. Por isso que eu chamei de ovelhinha novinha também. É novinha, gente. 18 anos é novinho demais. Não é? Novo demais. Então não há alegria maior do que essa, de poder crer em Deus. Não tem alegria maior do que essa. Essa alegria que excede todo o nosso entendimento e a nossa razão. Então esse texto aqui é muito rico, ele mostra tudo isso. E você que talvez tenha orado e pensado também em se batizar, em dezembro nós vamos ter outro. Se Deus quiser, em dezembro, mais pessoas vão descer as águas também. E isso é muito bom, é um dia de festa. A gente já participou de tantas vezes isso, mas toda vez é a mesma coisa. Até a gente, né, adulto, a gente fica tremendo, emocionado. É um dia diferente. Porque nós estamos cumprindo algo que Jesus nos falou para a gente obedecer. Seja a idade que for, é um dia maravilhoso. Dia de batismo é um dia maravilhoso. E com emoção, porque tá frio, viu? Eu vou avisar, eu pus o dedinho lá, quase, né? Mas vai ficar quente. Quem sabe a água também não treme, né? Quem sabe Deus não coloca a mão ali e a água fica morna, né? Mas seja água fria ou água morna, que nós vamos descer lá, nós vamos, né, Aninha? Que nós vamos descer lá com coragem. A Aninha estava preocupada se ia dar pé para ela. Eu falei, fica tranquila, Aninha, que você vai flutuar. Ai, gente, é bom demais. Vamos chamar eles aqui na frente? Vamos orar por eles? Então, aí a gente vai lá para a piscina. Fica aqui vocês. Pode molhar o cabelo? Ah, meu Deus do céu. Fica aqui, ó. Gente, vamos ficar em pé? Vocês já estão prontos, já de roupa, tudo? Ou vai ainda mudar alguma coisa? Tá, não, eu vou pôr bermuda também, vou mudar. Aí o pastor Daniel também vai pôr uma camiseta. O pastor Daniel lavou o cabelo hoje também. Agora tá molhado. Já secou rápido. Sim, antes da gente orar, vou pedir para vocês sentarem. Pronto, senta. Não posso esquecer desse momento. A Maria vai dar um testemunho. Vocês vão ver que legal o testemunho da Maria. Vocês ficam aqui na frente, viu? O pastor está em pé, vocês vão ficar em pé também, que vocês são... A paz, igreja, amém? Eu pedi pastor a oportunidade, porque esse aqui é um dia muito importante e marca muito a minha vida. Mas antes eu quero ler rapidinho um versículo que está em Lamentações 3, versículo 22, a seguir diz assim: graças ao grande amor do Senhor, em quem não somos consumidos, pois a sua misericórdia são inesgotáveis, renova-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Esse texto é o texto da minha conversão. Foi com esse texto que eu decidi por Jesus Cristo. Eu era apenas uma menina que na madrugada de uma quarta-feira do mês de maio, eu acordo desesperada, chorando e declarando que eu queria Jesus na minha vida. Minha mãe se levanta, dobra os joelhos ao lado da cama junto comigo e eu faço a minha oração de entrega. Na quinta-feira, diante da igreja, levanto as minhas mãos e declaro para a comunidade que eu aceito Jesus como meu Salvador. Naquela semana, haveria batismo no domingo. E eu pedi o batismo. Acharam que eu era muito criança. Tinha apenas 11 anos. Como batizar uma criança de 11 anos?
Os meus pais procuram o dirigente e diz: nós assumimos a ensiná-la a fé e que ela não desviará. E meus pais foram fiéis naquilo. Me ensinaram a fé até eu aprender a caminhar sozinha nos caminhos do Senhor. E quando foi a minha caminhada, após eu ter aceitado com esse texto, eu fiz da minha vida o texto de Romanos 8. Não é o texto de Romanos 8? Ele foi o texto em que me ensinou a caminhar, o texto em que eu levo todos os dias. Quando eu acordo e a misericórdia do Senhor são renovadas sobre mim, eu digo a mim mesma, sempre: quem, pois, me separará do grande amor de Cristo? Pois estou bem convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente nem o futuro, e nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de me separar do grande amor de Deus que está em Jesus Cristo. Aleluia! Essa é a minha oração todos os dias, quando as misericórdias dele se renovam. Porque eu quis a oportunidade. No dia 25 de maio de 1975, há 50 anos, eu decidi por ele. E todos os dias eu digo que eu amo. Eu me apaixono por ele todos os dias. E todos os dias ele diz: filha, nada, eu te amo, prossiga. Passei pelo vale de morte, passei por provação, enfrentei demônios, mas nada me separará do grande amor daquele que é Cristo. Vocês são jovens ainda, crianças, muitos devem estar olhando, que loucura! Mães, pais, ajude eles na fé, a crescer na fé. Talvez daqui a 50 anos, se Jesus não voltar, eu não estarei aqui. Mas um de vocês poderá dizer: nada me afastará do grande amor de Cristo. E uma palavra que eu recebi dos meus pais após sair da água do batismo: frio no rio, que saía até fumacinha 10 horas da manhã. Meus pais me abraçaram e disseram: ser fiel até a morte e receberás a coroa da vida. E o que eu digo para vocês três: ser fiel. Não vai ser mar de rosas e nem coisas boas. Vai enfrentar muitas coisas. Mas a fidelidade fará de vocês forte para um dia receber a recompensa em glória. Eu não poderia deixar de testificar e ser grata do ano de 75, quando eu morri, Maria Amélia, e ressuscitei, filha do Pai, com o nome escolhido por Ele em glória, a qual eu serei chamada. Deus abençoe a igreja. Essa fumaça está fazendo meu olho arder. Foi o primeiro batismo que aconteceu no avivamento bíblico há 50 anos atrás. Estava lá, mano. E ela não é velha, viu, gente? Vocês não falam isso. Ela se batizou no dia 25 de maio de 1975. Eu tinha 1 ano. E ela tinha 11. Quanto você tem, Fer? A Fer tem 10, vai fazer 11 quando? Mas é fumaça mesmo, tá ardendo. Dia 17 de outubro, 11 anos. E você, Aninha? 9 e o Thales, 18. Tá isso aí, Maria. Eu ia te convidar para entrar na água, mas eu não vou fazer sem delicadeza, tá bom? Amém, gente. Vamos ficar em pé. Vamos orar pela Aninha, pela Fernanda e pelo Thales, que agora acontece. Certo? Pai, muito obrigado, Deus. Te agradecemos pela vida da Fer, da Aninha, do Thales. Que alegria nossa, que presente termos esse momento especial onde tanto as meninas quanto o Thales vão firmar esse compromisso com o Senhor público agora, em que todos nós estamos juntos, não apenas torcendo por eles, mas orando por eles. E fazemos aqui um voto também de acompanhar a vida deles, não só os pais, mas a igreja, de estarmos juntos,
Deus, em nome de Jesus, como a Maria testemunhou aqui, e chegou até esse momento, apesar das lutas e provações, guarda a vida da Fernanda, da Aninha, do Thales, que no dia mau eles possam continuar orando e cantando, olhando para o alto, para o Senhor Jesus, que nada venha desviá-los do teu caminho. Protege as sementes que têm sido lançadas do Evangelho no coração, Pai, dessas ovelhinhas, e que possa frutificar e crescer, e eles sejam, ó Deus, grandes mulheres de Deus, grande homem de Deus na tua presença, que o Senhor esteja marcando os corações, livrando, ó Deus, das tentações, livrando das influências malignas desse mundo e fazendo com que eles perseverem, permaneçam e sejam motivo de alegria para todos nós, Pai. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém.